Estudo bíblico. Chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. Lição 6. Obediência é melhor que sacrifício. Texto base, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 1 ao 35. O objetivo da lição é reconhecer que a obediência a Deus vale mais do que qualquer ato religioso externo e que o discipulado deve formar corações sensíveis à voz do Senhor, não apenas mãos ocupadas com atividades espirituais. É fácil se perder no ativismo religioso e manter uma aparência de espiritualidade. Foi exatamente isso que Saul tentou fazer. Deus havia dado uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas. Mas Saul decidiu adaptar. Obedeceu em parte e depois tentou justificar sua desobediência oferecendo um grande sacrifício. Deus, por meio de Samuel, foi direto: a obediência é melhor do que o sacrifício. Essa frase nos corta, porque revela o coração de Deus. Ele não quer nossa performance, quer nossa rendição. Nosso discipulado precisa formar pessoas que ouvem a voz de Deus e obedecem mesmo que custe caro. Quantos de nós já tentaram compensar desobediência com boas ações? É uma tentativa de barganha, mas não funciona. Deus não se impressiona com o que fazemos para parecer fiéis. Ele vê o coração. E quando o coração não está inteiro diante dele, nem o maior sacrifício substitui uma obediência simples. Primeira reflexão: uma ordem clara, uma obediência parcial. Deus não deixou margem para interpretação quando disse para atacar os amalequitas e destruí-los completamente. A ordem era clara, mas Saul, ao invés de obedecer totalmente, fez ajustes. Matou parte do povo, mas poupou o rei Agag e manteve o melhor do rebanho. Pode parecer pequeno, mas foi grave. Esse é o problema da obediência seletiva. A gente escuta o que Deus diz, mas escolhe só o que nos parece razoável, conveniente ou popular. Saul fez isso e ainda se justificou. Disse que estava obedecendo quando, na verdade, estava adaptando. Obediência parcial é desobediência com outro nome. É como dizer sim, Senhor, com os lábios, mas não com as atitudes. E infelizmente isso ainda acontece hoje. A pessoa diz que vai seguir a Jesus, mas só até onde não confronta seu conforto. Segue, mas ao seu modo. Discipulado de verdade precisa ensinar isso com clareza. Deus não quer seguidores que obedecem quando convém. Ele busca corações dispostos a dizer sim, mesmo quando não entendem tudo, mesmo quando parece difícil. Muitas vezes relativizamos a vontade de Deus, pensando que Ele vai entender. Mas lendo esse texto, percebemos que Ele espera mais do que boas intenções. Ele quer rendição. A pergunta que fica é: em que área de nossas vidas temos obedecido pela metade? Porque na matemática do reino, 90% de obediência ainda é desobediência.
Segunda reflexão: justificativas piedosas, desobediência disfarçada. Quando Samuel confronta Saul, a resposta é quase irônica: segui as instruções do Senhor. Mas bastava olhar ao redor. O rei inimigo estava vivo, e o som dos animais que deveriam ter sido destruídos ecoava ao fundo. Saul desobedeceu, mas tentou cobrir com uma justificativa espiritual. Os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus. É impressionante como fazemos isso até hoje. Desobedecemos, mas encontramos uma explicação aceitável. Usamos palavras bonitas, boas intenções, argumentos religiosos, mas no fim o coração está em rebelião. E Deus, que vê além das aparências, não se engana. O problema aqui não foi apenas a ação errada, foi a tentativa de maquiar o erro com aparência de devoção. Saul achou que poderia compensar sua desobediência com um sacrifício bonito. Só que Deus não se impressiona com isso. Ele quer obediência verdadeira, não religiosidade ensaiada. O discipulado precisa ensinar isso com firmeza. Precisamos ajudar as pessoas a desenvolverem uma fé que não busca agradar aos homens, mas ao Senhor. Uma fé que prefere dizer errei do que inventar desculpas espirituais para encobrir falhas. Chega de tentar justificar decisões erradas com frases piedosas. Deus não quer justificativas, Ele quer arrependimento. Se formos sinceros, todos já fomos Saul em algum momento. Chegou a hora de escolhermos. Vamos continuar escondendo nossa desobediência atrás de um sacrifício bonito? Ou vamos nos render à verdade que liberta? Terceira reflexão: Deus vê o coração. Ele quer obediência, não aparência. Samuel foi direto com Saul. A obediência é melhor do que o sacrifício, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Deus não se impressiona com aparência de devoção. Ele está interessado no coração por trás da ação. Saul queria manter o trono, a imagem e o controle, mas perdeu tudo, porque não quis manter a obediência. Aqui fica muito claro que Deus não aceita a aparência como substituto de obediência. Vivemos um tempo onde o exterior fala alto, postagens, agendas lotadas, discursos bonitos, mas Deus continua olhando para dentro, e o que Ele procura é um coração quebrantado, gente que obedece mesmo quando ninguém está vendo, gente que prefere decepcionar os homens a desagradar ao Senhor. Saul se arrependeu superficialmente. Pediu para Samuel honrá-lo diante das autoridades do povo, como se a reputação fosse mais importante que a restauração. Mas Deus já havia decidido, o coração de Saul estava distante demais. Essa passagem me chama a atenção, porque é fácil fazer a coisa certa com a motivação errada. É fácil obedecer por conveniência ou parecer fiel sem de fato ser. No discipulado, há uma verdade que precisamos ensinar com amor. Deus quer integridade, não performance. Ele quer entrega, não teatro. Obediência de verdade nasce de um coração que ama
mais a presença de Deus do que a própria imagem. Agora vamos concluir o estudo de hoje. A história de Saul nos lembra de algo que não pode ser esquecido. Deus leva a obediência a sério, mais a sério do que qualquer expressão externa de fé e do que boas intenções. Saul tinha chamado, unção e autoridade, mas perdeu tudo porque não quis se submeter à palavra por completo. Ele tentou encobrir sua desobediência com sacrifícios. Deus não quer altar cheio de coração vazio. Não quer aparência de piedade com motivação egoísta. O Senhor deseja obediência simples, sincera e prática. No discipulado, isso precisa ser repetido até se tornar parte do DNA espiritual. Ouvir a voz de Deus é importante, mas obedecer é o que revela maturidade. Obediência é o caminho da santidade, do crescimento e da comunhão com Deus. Talvez você tenha tentado compensar o que não obedeceu com muito fazer, mas hoje é o tempo de parar, ouvir de novo e ajustar o coração. Lembre-se, Deus não busca sacrifícios que escondem falhas, mas obediência que revela amor. Para pensar e agir. Primeiro, você já tentou encobrir uma desobediência com boas ações? Como Deus tratou isso no seu coração? Segundo, existe alguma área da sua vida onde você está obedecendo em parte? O que precisa ser ajustado? Terceiro, você tem ensinado as pessoas ao seu redor que obedecer a Deus vale mais do que qualquer sacrifício? Como isso se aplica ao discipulado na prática? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.